Nascimento. Contraponto. Bom dia a todos, bom dia Fernando, de voz rouca, né? Vamos lá. Vamos lá. O Brasil dos Nécios, parte 2, a missão, né? Na última segunda-feira, abordei sobre os nécios que habitam nosso país. Disse que eles eram a maioria e que seria muito difícil derrotá-los ou quem sabe extingui-los. Não é que eles deram as caras nesses 2 últimos dias e confirmaram tudo aquilo que eu disse? O Ar da Graça foi uma dessas CPIs que orbitam o Congresso Nacional, que são criadas exclusivamente para não investigar nada. Serve de palanque para maluco ou nécios. Sei lá. E ficam convocando Deus e o mundo para responder perguntas sem noção e lógica, que ao fim chega à sua conclusão de que nada descobriram. Pois bem, ontem na CPI do MST, aquela que até agora não chegou a lugar nenhum, não conseguiram produzir um só fato merecedor de investigação, resolveram os nobres parlamentares, no depoimento do antigo chefe do GSI do atual governo, o general Gonçalves Dias, a mostrar melancias, numa referência usada na ditadura aos militares que tinham diálogo com a esquerda, ou seja, verdes por fora, mas vermelhos por dentro. A atitude destes tão nobres deputados significa o estado mental que eles trazem consigo. Em razão dessa atitude tão nécia, gerou um bate-boca a ponto daquela figura, digamos assim, dantesca, o deputado Ricardo Salles, a defender a ditadura de 64, com argumentos tão consistentes como uma bolha de sabão. O grupo bolsonarista, como não tem o que dizer e menos ainda o que pensar, utiliza desses expedientes para tentar buscar alguma luz para os seus mandatos. A CPI do MST é daquelas propostas exclusivamente para justificar o mandato de alguns parlamentares. Incapaz de produzir algo sério, se utilizam desse palanque para tentar lacrar nas redes sociais e dizer que fazem oposição ao governo. Já disse nesse espaço diversas vezes, né, que isso não tem dado certo. A atual composição do Congresso Nacional, por sinal, é a pior da sua história. Quando vemos os dignos deputados e senadores, percebe-se ali um circo de horrores. Como já disse, esta CPI do MST não vai dar em nada. Não porque os deputados que acompanham a sua maioria sejam tão despreparados que beiram o ridículo, mas porque não tem fato objetivo para ser investigado como se exige a lei. Eles tentam, no caso dos parlamentares de oposição ao governo Lula, tentar relacionar as invasões do movimento dos agricultores com o poder executivo. Não nego que, vez por outra, o MST realiza invasões e, se forem terras produtivas, punição exemplar nos limites da lei. Inclusive, a direção do movimento sempre salientou que suas invasões são em terras improdutivas. Que seja, mas não há, no momento, espaço para uma CPI. E lembrando os desavisados que o MST tem números muito interessantes sobre sua responsabilidade. Por exemplo, é o maior produtor de produtos orgânicos do país. É o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Beneficiam 37 milhões de litros de leite por mês. E por aí vai. Agora eu já sei. Os nécios vão dizer que agora sou favorável à invasão de terras e ao MST. Que sou petista, comunista, o diabo a quatro. É o discurso dos nécios. E vou contar aqui uma experiência vivida por mim como advogado. Eu tive uma cliente que teve sua fazenda invadida pelo MST. Mais de 360 invasores. Sua terra era assim improdutiva. Ingressei com a ação de reintegração de posse. Obtive liminar e, após uma longa negociação, os invasores saíram sem a necessidade de utilização de força policial, apesar da ordem judicial solicitar esse reforço. Sou assim, não vejo as coisas com ideologia rasteira típica dos nécios. Fiz o meu trabalho como advogado, mas sei reconhecer quando uma entidade tem virtudes. Esse refinamento intelectual, os meus críticos são despossuídos, por isso sempre me taxam de esquerda. Mas muitos não sabem nem o que pensar, nem o que significa ser direita ou esquerda. Até porque essa gente nunca leu nada. Alguns nem ler sabem. Toda invasão de propriedade é ilegal e deve ser punida. Mas isso não permite generalizações. Reconheço que o MST tem números a apresentar. Apenas sei separar o joio do trigo, fazendo aqui, obviamente, uma metáfora agrícola, se é que me entendem. Encerro com a frase do notável Nelson Rodrigues sobre os nécios. Dizia o grande Nelson Rodrigues, abre aspas, os idiotas irão dominar o mundo, não por sua capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Fecha aspas. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro